Muito bem-vindos a mais uma sessão do Interiorizar. Connosco temos João Carvalho. João é natural de Castanheira de Pera, uma vila no interior do país, e é jogador de futebol profissional. Fez toda a sua formação no Sport Lisboa Benfica, tendo ainda realizado 60 jogos pelas camadas jovens da Seleção Nacional. No início da sua carreira teve uma passagem pelo Vitória de Setúbal, sendo bastante recordado por ter feito o gol que congelou o Estádio do Dragão na época de 2016-2017. Desde então, jogou pelas equipas principais do Benfica, Nottingham Forest e atualmente o Almeria. Como chega um jovem do interior a estes palcos? Bem, o João já nos explica. Obrigado, João, por teres aceitado o convite. Obrigado pelo convite. Muito obrigado por estar aqui. João, eu gostava de começar pelo início. O teu pai também foi jogador de futebol, teve alguns anos inclusivamente na académica, e eu acredito que tenha tido uma grande influência para tu começares a jogar futebol, certo? Sim, aliás, o meu pai foi o meu primeiro treinador. Isto é muito giro, mas foi assim. Não, teve uma influência grande na parte em que quando eu era pequeno ia ver os jogos dele ou via muito futebol e aí a paixão passou para mim também. Isso é normal. E depois, sim, na Castanheira, a minha primeira equipa foi lá e o meu pai era o treinador, então foi mais fácil começar mais a sério, como se pode dizer. A minha questão agora é, como é que se passa de estar a jogar na Castanheira de Pera, uma vila com cerca de 4.000 pessoas, mais coisa menos coisa, para o Benfica? Como é que apareceu o Benfica na equação? Bem, isto foi devido a um olheiro, naquela altura era olheiro, agora até trabalhou na Câmara de Figueiró, o Rui Silva, Uhum. e pronto, ele era olheiro do Benfica e viu em mim algumas qualidades e disse-me, falou com os meus pais, e por que não tentar ir a um campo, a Lisboa, fazes um treino e pode ser que corra bem, e foi assim. Fomos a Lisboa, sempre que conto esta conversa, sempre que conto esta história, tenho de dizer que cheguei lá, vi muita gente, depois quase que voltei para trás sem treinar, porque não fiquei com medo e essas coisas, com vergonha, mas depois lá fui, treinei e acabou por correr bem. Depois treinei, na viagem de volta para a Castanheira, ligaram ao meu pai e gostaram de mim e queriam que eu voltasse lá. E foi assim, comecei. Naquela altura ainda não havia campeonato nem nada, fazia-se uns torneios e lá fui eu. Alguns torneios, também como era de longe, era difícil e assim não treinava na Castanheira e depois ia fazer alguns torneios. E assim começou. Depois foi sempre a evoluir mais. Comecei a ir lá quando havia campeonatos, depois, passado um ano, dois, passado 1 ou 2 anos, havia campeonatos, então eu ia treinar durante a semana com a minha equipa lá em Lisboa e depois jogava aos fins de semana. Foi muito difícil para os meus pais, a eles devo-lhes muito e à minha família. E foi assim que começou, ir treinando, jogando. Depois passou a fase onde eu tive de ir para Lisboa, viver na academia. E aí tornou-se mais fácil, um bocado mais difícil, se calhar, o primeiro ano, estar longe da família Tinhas quantos anos quando e isso fizeste essa tudo. mudança? Tinha. Aí não quero estar a mentir, mas tinha 12, 12 anos. Tinha 12 anos. Acaba por ser uma mudança grande para uma criança de 12 anos sair de casa. Sim, 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 sim. Sim, aliás, foi uma mudança totalmente diferente para mim, devido a também estar a viver em Castanheira. Eu também não era uma vila muito grande. A escola, passei de uma escola de 400 pessoas para cerca de 2.000 pessoas, e então tudo isso é diferente. O primeiro ano foi difícil, mas como já ia treinar, conhecia muitos dos meus colegas que lá estavam e que foram também no primeiro ano para lá, que também eram de longe, e assim foi mais fácil. De resto, depois do primeiro ano, tudo se tornou mais acessível para mim, e jogando à bola tudo se tornou mais fácil, porque o que eu queria era jogar só à bola. Acredito que tenhas arranjado alguns truques no início para ingressar um pouco mais no futebol e te esqueces da parte de estás longe, digamos assim, de Castanheira. Queres partilhar algumas coisas que fazias?
Não, realmente era fácil porque nós, Benfica faz isso muito bem, trata-nos super bem, tínhamos uma encarregada de educação que tratava de tudo, falava com os nossos pais também para estarem a par de todas as situações que passavam. E depois éramos alguns que já se conheciam de equipas. E então, como fomos cerca de 10 da mesma idade, ou seja, com a mesma idade já com algum conhecimento entre nós, e assim éramos 10 e socializávamos todos e passou assim tudo mais fácil. Se neste momento alguns jovens com o mesmo sonho nos estiverem a ver, que conselhos é que tu tinhas para lhes dar? Não, o meu conselho é que nunca desistam, porque essa é a realidade. Não vale a pena ligar a pessoas que dizem que nós não conseguimos, ou que é impossível isto, ou que é impossível aquilo, porque não é. Tudo depende de nós e se acreditarmos mesmo que somos capazes, tudo se torna possível. E foi assim. Porque também tive a sorte de olharem para mim e reconhecerem talento, como podia não ter acontecido e podia nem estar aqui nesta conversa. Isto é preciso ter muita sorte, é verdade, mas também é preciso ter muito trabalho e muita dedicação naquilo que queremos. Sim, era precisamente por aí que eu agora gostava de ir. Ou seja, eu imagino que tu, para chegar onde chegaste, tenhas tido de fazer imensos sacrifícios. Consegues falar-nos um pouco de coisas que tu abdicaste para estar onde estás agora? Não, há coisas no dia a dia que se tem que abdicar, temos que tratar do nosso corpo, temos de não ir a muitas festas, temos de se calhar abdicar de muitas coisas que todos os jovens fazem e que nós não fazemos. E temos de nos deitar mais cedo, temos de acordar mais cedo. Depois, naquela altura, quando estava na Castanheira e ia treinar a Lisboa, eh, era muito difícil para mim estudar e continuei a passar de ano, porque felizmente correu tudo bem, porque na realidade é que acontecia era que levantava-me cedo, ia para a escola e depois a escola acabava por volta das 5 e eu fazia 2 horas para Lisboa, ia treinar, treinava por volta das 7, 8, saía de lá às 10, só chegava a casa meia-noite, 1 da manhã e, e era assim, era de muita paixão que fazia aquilo e o meu pai pior ainda, porque ele só ia lá ver-me jogar e tinha de viajar, tinha de conduzir e foi assim, foi muito difícil, mas acho que tudo valeu a pena. Eu agora gostava de dar uma mensagem aos jovens futebolistas que estejam no interior e que se podem estar a sentir um pouco distante dos grandes palcos. Imagina um futebolista que esteja no centro do Alentejo, por exemplo, ou que esteja em Trás-os-Montes. O que é que tu achas que eles podem fazer para continuar a sonhar, chegar aos grandes palcos? Bem, hoje em dia eu acho que é relativamente fácil não é, porque é difícil, tem que se trabalhar muito, tem que se ter aquela dedicação que eu tanto falava, tem que se abdicar de muitas coisas para o nosso trabalho correr bem, mas acerca de estar longe dos grandes palcos, acho que já não é bem assim, porque hoje em dia, por exemplo, falando dos três grandes, acho que todos têm muitos olhos em todo lado e acho que hoje em dia nenhum jogador que tenha qualidade falte saia do radar dos melhores clubes, porque é assim, porque hoje em dia todos os clubes querem agarrar, porque está muito também na moda o jogador jovem, o jogador, o jogador jovem custa mais dinheiro também, pode valer mais dinheiro ao clube, e assim todos os clubes trabalham para isso, porque no fim o clube gasta pouco com esse jogador para depois ganhar muito, formando da melhor forma. É claro que não basta ter talento, é preciso trabalhar muito, ter esse talento, mas depois os grandes palcos vêm até aos jogadores porque se tiverem talento, se trabalharem muito, não fogem ao radar dos grandes clubes hoje em dia.
Ou seja, estás a dizer que temos de aliar uma componente técnica também a uma componente mais psicológica. Sim, 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 claro, claro, a psicológica, física, tudo que possas fazer para te sentir melhor, para o teu rendimento ser mais alto. E hoje em dia toda a gente, toda a gente tem de trabalhar mais porque com as tecnologias que há, toda a gente se conhece, toda a gente sabe o trabalho das outras pessoas e temos de estar o mais preparados possível para tudo, para a pressão, para, para a não pressão, que agora os adeptos já não estão no estádio e é tudo diferente. E temos de ser os mais completos possíveis e temos de trabalhar para nós próprios e essa dedicação, essa paixão e depois desfrutar daquilo que gostamos tanto, que é o futebol. Eu gostava agora de voltar um pouco à tua ligação a Castanheira de Pera. Qual é a ligação que tu mantens com a tua terra natal? Não, é muito grande. Eu vou lá, os meus pais são de lá, tenho muitos amigos lá, tenho, tenho muita coisa lá e tenho muitos contactos lá e acho que essa ligação nunca se vai perder, porque sempre que tenho um tempinho vou a Castanheira, estou lá, sinto-me bem, sinto-me no meu lar, como eu costumo dizer, e pronto, não, tudo o que eu puder dar à terra dou, porque tudo o que a terra me deu foi muito bom e eu estou aqui também devido a muita gente de lá e aí está, as ligações nunca se vão perder porque é a minha origem, é de onde eu vim. João, para terminar a nossa conversa, eu fazia-te a pergunta, que já é a pergunta que toda a gente espera no final. Qual é que é a mensagem para interiorizar? Bem, a mensagem para interiorizar podem ser muitas, já falámos aqui de algumas, mas o facto de sermos do interior do país muitas vezes é esquecido, mas acho que há muita qualidade, se calhar há menos quantidade, mas mais qualidade, falando em termos de pessoas, falando em termos de tudo o resto, e lutar pelos nossos sonhos. Acho que toda a gente, quando é jovem, tem os seus sonhos e de certeza que toda a gente os tem e para não deixar de lutar por isso, porque um dia mais tarde vai olhar para trás e pode se arrepender como pode estar muito feliz por ter concretizado todos os sonhos e objetivos. Parece uma boa mensagem para interiorizar, continuarmos a focar-nos nos nossos sonhos. Obrigado, Claro, João, pelo teu tempo. Foi um prazer. de nada, obrigado.